bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Vamos hoje a um texto que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo de número 2 e o versículo de número 3, que diz assim: Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, hoje quero falar com você que está passando por algum perrengue, por alguma dificuldade. Você que está aí passando pela prova, talvez tenha começado esta segunda-feira, começado esta semana desanimado, desanimada, porque não vê saída, porque está triste, talvez abatido, abatida. Meu irmão, nós temos vários exemplos na nossa Bíblia de que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o sofrimento, meu irmão, a prova, o desânimo, Deus permite nas nossas vidas para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós sejamos mudados, moldados, para que assim nós estejamos em conformidade ou de conformidade com a palavra e com a vontade de Deus. Veja bem que nós temos alguns exemplos na nossa Bíblia de irmãos que passaram por sofrimento para posteriormente serem exaltados pelo próprio Deus. José, lá no Egito. José no Egito foi desprezado pelos irmãos, foi surrado pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos. Posteriormente, José foi também preso, ficou por 2 anos ali no cárcere, enfrentando todo tipo de situações, todo tipo de dificuldades, para que depois Deus o exaltasse, para que depois, então, através de todas essas lições, ele chegasse a governador do Egito. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes o Senhor permite que nós não somente sejamos provados, mas que também nós passemos por algumas escolas, por algumas situações, por algumas circunstâncias, para que nós tenhamos conhecimento de causa, para que nós tenhamos uma real sabedoria, uma real ciência daquilo que o nosso irmão passa. José passou por todo esse tipo de situação e foi o melhor governador que o Egito já teve. E eu arrisco a dizer, até hoje, porque ele tinha conhecimento de muitas causas, ele tinha conhecimento do sofrimento do povo. Então, ele era doutorado em tudo aquilo e soube governar com maestria e soube conduzir com maestria todo aquele povo, todas as situações que se lhe foram apresentadas, todas as dificuldades foram administradas por José, porque José tinha não somente a teoria, mas tinha a prática. E às vezes é necessário a prática para que nós possamos tomar ciência do problema do outro. Meu irmão, vemos também na nossa Bíblia a história de Jonas, alguém que era profeta, alguém que não queria fazer a vontade de Deus. E quando Jonas se recusa a ir para Nínive, quando Jonas se recusa a fazer a vontade de Deus, Deus permite que Jonas fosse engolido por um peixe, supostamente por uma baleia. Meu irmão, imagine-se no ventre de uma baleia. Imagine-se num ambiente úmido, escuro,
fétido. Imagine você, o arrependimento de Jonas ali nas entranhas daquela baleia, nas entranhas daquele peixe. Jonas com certeza deve ter se arrependido de todos os seus atos, de toda a sua teimosia, de toda a sua arrogância de não querer obedecer a Deus e não querer fazer a vontade de Deus. Aí Deus então permitiu algumas coisas na vida de Jonas para que Jonas fosse transformado, para que Jonas fosse obediente, para que Jonas soubesse que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Veja também, meu irmão e minha irmã, o maior dos exemplos que nós temos na nossa Bíblia, Jesus. Jesus veio sem culpa nenhuma. Jesus nunca pecou, Jesus não errou, Jesus não havia cometido crime algum, mas morreu, sofreu por mim e por você, para que nós estivéssemos aqui hoje. Veja bem que o sofrimento, que a prova, que a situação ruim também aconteceu na vida de Jesus, como eu já disse, sem, todavia, que ele houvesse errado, que ele houvesse pecado como eu e você pecamos, como eu e você erramos. Meu irmão, minha irmã, talvez você nesta manhã esteja aí desanimado, esteja aí pensando até mesmo em desistir de tudo, até mesmo em abandonar tudo. Mas saiba, meu irmão, através dessas histórias, aprenda através dessas histórias, dessas pequenas histórias que eu citei aqui para você. José, Jonas e Jesus. Essas histórias que eu citei aqui para você rapidamente provam que o nosso Deus, que o Deus que eu sei que você acredita, que você crê, usa até mesmo o sofrimento para nos transformar e para nos salvar. Portanto, irmão e irmã, assim como vem o temporal, os raios, os trovões e cessam, causam estragos, causam enchentes, causam inundações, destruição, mas cessa e o sol volta a brilhar. Assim é na sua vida. Embora tudo pareça devastado, tudo pareça destruído, tenha a plena e mais absoluta certeza de que é Deus te transformando, Deus te preparando, Deus trabalhando aí na sua vida, na vida da sua família, para uma situação muito melhor. E creia, meu irmão, acredite, tenha plena certeza também de que este temporal vai passar, vai acabar, vai cessar e de que o sol vai voltar a brilhar aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Tenha a mais plena e absoluta certeza disso. Então, levanta a cabeça, seja forte, seja um soldado lutador, porque aquele que acredita, aquele que combate com a fé, jamais vai perecer. Meu irmão e minha irmã, o meu desejo é que você tenha um ótimo e abençoado dia. Um dia na presença deste Deus maravilhoso. Com a certeza de que este temporal vai passar. Meu desejo é que você seja muito abençoado no dia de hoje e durante toda essa semana. Que o Senhor derrame sobre você muita paz e muita saúde e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares de perto e de longe. Ministério Pastor Eduardo Rogério, projeto Pequenas Mensagens Virtual. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Ei, edificando na rocha. Bom dia.
E hoje um bônus para você, um vídeo a mais para você que acompanha o Pequenas Mensagens virtual. Uma questão de pontuação. Um homem rico estava muito mal, pediu papel e pena e escreveu assim: morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava ele a fortuna? Eram 4 concorrentes. Primeiro, o sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. 2. A irmã pontuou assim o escrito: deixo meus bens à minha irmã. Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. 3. O alfaiate puxou a brasa para a sardinha dele. Deixo os meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será que paga a conta do alfaiate? Nada aos pobres. Ou, aliás, será paga a conta do alfaiate? Nada aos pobres. Aí veio a interpretação dos pobres. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Nada aos pobres. Assim é a vida. Nós é que colocamos pontos. E isso faz toda a diferença. Bom dia.